Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MBA Talks. Eu me chamo Hugo, sou sócio do escritório Marins Bertoldi e hoje tenho o prazer de estar aqui com o Jonesley Kniss, que é controller do grupo Guararapes, para um bate-papo aqui sobre reforma tributária, né, conhecer um pouquinho do grupo. Eu acho que é bacana a gente sempre iniciar contando a trajetória, né, um grupo que tem 41 anos de trajetória, para entender o negócio e conversar sobre o assunto que é o assunto do momento, né? Enfim, por mais que esteja super debatido, ainda a gente sempre tem experiências novas acontecendo em relação à reforma. A reforma do consumo que andou bastante, mas outras coisas movimentam o cenário tributário no Brasil, como não poderia deixar de ser, né? A gente tem sempre uma movimentação política muito intensa nesse tema. Jonesley, obrigado por aceitar o convite de estar aqui nesse bate-papo comigo. E aí eu abro, de fato, querendo entender um pouquinho, então, como é que funciona lá o Grupo Guararapes, como é que é a tua atuação, um pouquinho da tua história. Legal. Compartilhar com a gente aqui. Tá, obrigado, Hugo, pelo convite, tá? Assim, um tema que está bastante em voga, né? Que é a reforma tributária, muitas discussões, muitas incertezas ainda, né? Mas o que interessa nesse momento é a gente estar dando os primeiros passos aí para estar, de fato, implantando a reforma tributária dentro da nossa realidade organizacional, né? Rapidamente falando um pouquinho do grupo, né? O grupo tem uma história, como você comentou, de 41 anos. Em 1984 nós começamos a nossa operação. A empresa, ela tem uma característica de ser... Ela é uma grande empresa, mas com um ritmo de startup desde sempre, né? Ela começa lá, então, em 1984. Em 1989, ela estava fazendo a primeira exportação dela, né? No segmento de compensados. A origem do grupo começa com compensados, né? Então, em 1989, inicia o processo de internacionalização. Tanto é verdade que hoje ela exporta 100% da sua produção de compensados, né? Em 2009, ela faz um novo investimento e entra no segmento de MDF. 2014, ela se abre para o mercado e recebe um fundo de investimento, um fundo agro, né? E aí acaba se capitalizando. Em 2016, lança sua segunda planta de MDF. São momentos em que automaticamente ela dobra a sua produção. 2009 ali ela dobra, 2016 ela dobra. E agora esse fundo de investimento esteve conosco, né, até há um mês atrás. Então a gente acabou fazendo a aquisição novamente. Fizemos um processo lá em 2003 de fechamento de capital. Nós éramos categoria A da CVM. Fizemos fechamento de capital. E agora compramos a última tranche da parcela de ações que estavam com o fundo de investimento, né? Então a gente passou a ser uma empresa exclusivamente, realmente voltando a ser familiar, mas com nível de governança bastante avançado, porque nós não demos o passo para trás. Nós investimos o tempo que a gente passava para despender para relações com a CVM, formulário de referência e tudo mais, a gente direcionou para a gente ampliar nosso nível de governança. Tanto é verdade que nós temos hoje, continuamos com uma auditoria externa, né, auditada por uma Big Four, e a nossa auditoria interna também, ela é da PwC que nos audita, né, em termos de auditoria interna. Então a gente continuou ampliando esse nível de governança. Mas em 2023 foi uma virada de chave muito bacana para nós, porque nós dobramos novamente de tamanho, lançamos a maior planta das Américas na linha de MDF, e aí com isso mudou totalmente nós dobramos novamente de tamanho, né? Que trouxe uma realidade um pouco diferente para nós, uma concentração diferente também, porque o nosso desafio foi ramp-up dessa planta, porque é uma planta extremamente verticalizada, é uma planta que nos dá um mix de produto diferenciado, né, que nos posiciona de uma maneira diferente no mercado. Então, nosso desafio a partir de 2023 foi ramp-up da planta e aumento da nossa base florestal, né, que precisamos de insumo para produzir. Então, rapidamente, isso é um pouco a nossa história. A gente passa dos 2 bi de receita líquida, né? Então, realmente, o grupo está se posicionado muito bem e na linha de eu acabei não comentando, mas MDF hoje nós estamos com uma relação 80-20, 80 mercado interno e 20 mercado externo. Então, assim nós estamos posicionados hoje. E você comentou desse movimento societário que teve, né, com a saída do fundo. Hoje o controle é 100% da família. 100% da família. Legal. E assim, o curioso, né, um negócio tão grande assim que depende de um ciclo que não é um ciclo curto, né, é um ciclo longo, porque até planta-se o pinus, né, espera, tem lá todo o processo de maturação até fazer a colheita, enfim.
Eu fico imaginando aqui a quantidade de florestas que precisam e a logística do controle disso tudo, né? É muito bem feito para que você não tenha em nenhum momento, obviamente do tamanho de vocês, com a experiência que vocês têm, isso não acontece. Mas o curioso é assim, a dinâmica do negócio que depende muito, de fato, de um ciclo longo de crescimento. Enfim, então a quantidade de áreas que precisam ter, né? A quantidade de florestas que vocês precisam ter para que vocês consigam, a cada ciclo desses, fazer dobrar de tamanho, né, ou ter o crescimento que vocês projetam, né, a quantidade de áreas que vocês precisam ter, áreas plantadas, enfim. Vocês também contam com áreas de terceiros, é tudo próprio? Na realidade, nós temos um plano, né, montado que a gente procura autossuficiência em 2045, salvo engano. Mas hoje nós temos uma parcela, a gente aí com uma relação talvez 70% ou entre 80% aquisição do mercado, preservando nossas florestas a título de pulmão, né? A gente mantém o pulmão meio que um instrumento regulador de preço de mercado, assim a gente acaba mantendo nossas florestas, porque hoje o preço da madeira está mais acessível do que esteve há um tempo atrás, né? Então, é dessa forma que a gente trabalha. Uma relação talvez aí 70% aquisição de mercado e 30% de consumo interno. Jonesley, quando a gente está falando do negócio, obviamente, assim, o impacto hoje, né, para todos os negócios que a gente tem no Brasil, em relação à estrutura tributária que a gente tem, ele sempre foi os negócios, às vezes, eles são moldados a partir da realidade tributária, né? Sempre se está buscando eficiência. Então, às vezes, você cria uma estrutura, divide o negócio, sempre pensando em ter uma eficiência tributária. Uma das bandeiras da reforma é que, né, enfim, está até na exposição de motivos da lei complementar, 214, é que há busca sempre pela neutralidade, pela facilitação, pela simplificação, e que isso não seja mais uma bandeira dos negócios no Brasil, né? Ou seja, que as empresas possam ter as suas atividades, não tendo mais a questão tributária como o vertical principal ali que direciona para onde e como ela vai organizar a sua operação. Você acha que vai funcionar assim, pela experiência que você está tendo, né? Vocês já estão olhando para isso, vocês já estão num processo, estava falando comigo um pouquinho antes, que vocês já estão num processo até um pouco avançado ali da análise de como as coisas vão ser, né? Versus o que é hoje, obviamente. Você acredita que isso vai acontecer mesmo? Que vislumbra-se de fato uma melhora nessa relação? Legal, a pergunta é boa. O primeiro momento, assim como tudo na vida, a gente passa por um processo de negação e aceitação, né? Para nós, assim, falar por mim, assim, especificamente, eu imaginava que esse processo eu não viveria, né? Eu tô com 46 anos de idade e 30 na área, são 30 anos envolvido com a área tributária, enfim. E eu vivi aquele momento de passagem lá em 95, que a gente teve a primeira tentativa, né, do movimento constitucional e tudo mais. Eu vivi, era bastante jovem, estava lá com meus 16 anos de idade, mas a gente viu que veio desde 95 tendo esses movimentos, essas tentativas, né? A gente viveu uma própria tentativa ali em 2008 com o próprio API ali, né, com aquela PEC lá que acho que era o Sandro Mabel que conduzia e tudo mais. E a gente viu que o negócio não avançou. Então, o que aconteceu? Quando a gente começou esses movimentos ali em 2015, 2016, né? Começa com a PEC 45 ali, PEC 110. A gente não acreditava muito nisso. Eu, especificamente, não acreditava que eu viveria. Falei, como executivo, eu acho que eu não vou viver esse projeto de reforma tributária, né? Mas o negócio acabou andando, e se não tínhamos a 132 presente, a gente, aí nesse momento em que houve então a publicação da 132, a gente começou a olhar com outros olhos isso, né? Então até quando houve a publicação, o primeiro movimento que a gente fez, acho que o negócio de fato vai colar. E aí com isso nós fizemos um primeiro movimento interno que foi o quê, né? Juntar todo o nosso board, os conselheiros, acionistas e tudo mais, e a gente trazer alguém de mercado para fazer uma apresentação do que efetivamente estaria
constando da 132 e como é que, em tese, isso poderia vir a impactar os nossos negócios. Muito incipiente ainda, né, naquele momento, mas a gente fez essa questão de já falar, opa, ó, tem que entrar no nosso radar a reforma tributária, porque parece que o negócio está andando. E aí a gente começou, então, a fazer esse trabalho, e hoje como é que a gente está? A gente está aguardando, de fato, a publicação da lei complementar, porque tem muita coisa que a gente depende de regulamentação, de como é que vai conduzir. Como é que nós iniciamos nosso projeto? Nossa preocupação desde o começo foi não só necessariamente o quanto isso iria impactar o nosso negócio, mas como na prática onde a gente ia rodar isso, né, em termos sistêmicos, que é a maior preocupação que a gente tem hoje é em termos sistêmicos, né? Antes de sair a nota técnica, a gente estava bastante preocupado com relação a isso. Então, o que nós fizemos com o primeiro passo? Primeiro foi uma aproximação com o nosso público do RP, para a gente ter uma certeza que dentro das datas específicas, após a publicação da nota técnica, a gente teria esse atendimento. Então, é verdade que agora 30/6 a gente já recebe, né, a atualização sistêmica, dia 2/7 a gente começa as bases de teste para a gente ter certeza que isso vai rodar. Então, isso já é um alento para nós. Paralelo a isso, o que nós fizemos? Aí, como nosso auditor externo hoje é a KPMG, a gente optou por contratá-los para nos apoiar no critério de cálculo, para a gente criar cenários para que a gente possa, dependendo, tem a alíquota de referência 26,5, tem a 27,8, tem uma série de incertezas aí, qual que vai ser a alíquota. Então, nós vamos simular vários cenários, como nós somos hoje, como possivelmente à luz das alíquotas de referência, como é que nós ficaríamos, tá? Exatamente para a gente ter essa dosagem. Existe uma preocupação nossa também com a questão dessa relação contratual nossa, dos contratos de médio e longo prazo, o que nós vamos ter que fazer de enfrentamento, né? Já usamos como referência o próprio contrato de vocês também, né? Que a gente tem essa relação contratual. Vimos a cláusula lá de funcionamento de vocês, nos chamou a atenção da preocupação exatamente do cálculo por fora e tal. Então, isso nós também estamos levando em consideração, mas nós não começamos esse movimento com fornecedores e clientes ainda. A gente quer ter os cálculos para ver como é que isso vai refletir na nossa realidade, né? Partindo dessa alíquota de referência, para a gente começar esse segundo movimento para envolver a área de compras, supply chain como um todo, para nos apoiar aí também nessa relação com fornecedores e também o time de comercial de vendas para a gente começar essa relação com clientes, né? Então é esse que é o modelo de trabalho nosso. Mas o que nós fizemos no primeiro momento foi a gente trazer isso, né, para a realidade da companhia, a gente colocar em orçamento uma verba exatamente voltada para o projeto de reforma tributária e entrou para o nosso contrato de metas do ano. Olha só. 2 movimentos. Um movimento para 30/6 agora, a entrega do diagnóstico, né? E depois o plano de ação para que a gente possa, no dia 1/1 de 2026, estar rodando e emitindo a primeira nota com o destaque do IBS e da CBS. O engraçado é que assim, isso que você está falando, eu participei já de alguns 2 ou 3 eventos em São Paulo, né, sobre reforma tributária, e eram eventos que não eram os juristas ou políticos, enfim, que estavam apresentando qual era a ideia do sistema novo. Eles reuniram lá os principais agentes dentro de grandes companhias, como é o caso da Guararapes, para falar, né, qual que era a visão que eles estavam tendo. E muito pouco se fala, na verdade, sobre essa questão da adaptação sistêmica mesmo, né? Então, assim, a gente tem uma realidade muito intensa hoje, pelo sistema atual, ele já exige muito de uma adaptação sistêmica, parametrização, mas isso até certo ponto, não diria que é fácil, mas é um ambiente conhecido, digamos assim, né? Ou pelo menos é aquele ambiente que você está mais tranquilo porque domina. E você tem uma transição agora para um ambiente completamente diferente, completamente novo, que inclusive traz de fato um período de transição aqui. E eu lembro que assim, uma das principais preocupações era mesmo com as software houses, né? Enfim, as empresas de RP, que como que elas se comportariam, né, para fazer essas atualizações. Então, quem tinha SAP, quem tem Oracle, enfim, que são grandes exemplos de RPs aqui. Então estava todo mundo meio preocupado como é que as coisas iam acontecer, né? Claro, ainda não tinha nenhuma movimentação da Receita Federal, né? Com nota técnica, nada, enfim, para isso. Mas é bem aquele momento que você colocou no começo, o momento da negação, né? O momento da aflição e da negação, né? E aí depois viram que não tinha como mesmo e ter que trabalhar essa realidade. Vocês chegaram a
ter algum ponto ali que você olhou e falou assim, poxa, isso aqui realmente vai ser um baita desafio sistêmico, né? Vem cá, empresa que me ajuda com isso, quem nos fornece esse trabalho, não sei se o sistema de vocês é interno, se vocês usam de fora. Nós usamos o TOTOS. E aí, precisamos sentar junto aqui para ver como que essas coisas vão rodar. Não sei se na tua visão também esse é um ponto crucial mesmo, mais do que inclusive a legislação em si, enfim. O que chamou atenção para nós ali, quando já foi da própria 132 lá, né, quando a gente trouxe aquele, acho que artigo 125 da DC, que é a preocupação com relação a destaque, recolhimento e tudo mais, e depois quando veio também na 214, lá no 348, aquilo nos preocupou, né? Porque o que nós falamos, poxa, vai ser a título tão somente de destaque ou vou ter recolhimento efetivo nisso? Como é que vai funcionar? Porque a gente não tinha a nota técnica ali para a gente ter a gente tem esse conforto, né, de como as coisas aconteceriam. Mas eu acho que o que foi positivo do nosso parceiro da RP, que é a TOTOS, foi que eles criaram o portal da reforma tributária, então a gente tinha muita sinalização das coisas vindo através do portal, que é um portal que funciona muito bem, você tem várias informações ali, então isso já veio trazendo um alento para nós, a gente sabia que eles estavam se movimentando para tanto, né? Então a gente ali já nesse ponto a gente tem desconforto para ver, claro que tem sempre aquela insegurança, né? Será que de fato eu vou conseguir rodar? Mas como a nossa base de teste já está acontecendo, vai acontecer agora no dia 2/7, então nós temos um prazo mais do que razoável para a gente trabalhar com as incertezas ali, então, e tentar saneando, porque qual que é a preocupação maior? É a base cadastral, né? E trabalhar os cadastros de itens e tudo mais para que a gente consiga rodar. 5 meses eu acho que é um tempo bem elastecido e que a gente vai conseguir dar a resposta lá no dia 1 de 2026, né? Legal. E vocês chegaram você estava comentando que você está fazendo um trabalho lá de análise de cenários, né? Chegaram a pensar, enfim, qual que é o efeito financeiro que vai ter, ou seja, será que eu vou ter aumento de carga, vai ficar igual, vai reduzir, né? E você comentou uma coisa que é importante, a gente vem falando isso para alguns clientes no escritório, né? E eu acho que eu vou voltar só na questão da negociação com fornecedores e clientes, né? Todo mundo pergunta isso, mas poxa, será que eu tenho contratos de longo prazo? Então, empresas que têm locação, né? Que são contratos ou de fornecimento de longo prazo, enfim. É a hora de mexer com isso, não é? E a nossa resposta é sempre a resposta que todo mundo fala que é a resposta de advogado, né? Mas que não tem, depende. Né? Depende de várias coisas, depende da tua relação com esse cliente, né? Depende de que posição você está nessa relação contratual, se você tem uma posição dominante, se você não tem uma posição dominante, enfim. Em algum momento que a gente diz assim, em algum momento você vai precisar olhar para isso mesmo, né? Ou você vai ser convocado a olhar, ou você vai ter que chamar essa discussão. O mais importante, antes de começar de fato uma mudança ou propor alguma alteração contratual, algum aditivo, é o conhecimento do instrumento e você ter as pessoas dentro da tua organização cientes do impacto que isso vai trazer, né? Do impacto que a reforma está trazendo. Então, assim, eu preciso saber, porque às vezes eu estou buscando renegociar com ele uma cláusula tributária, né, de efeito tributário, enfim, de preço líquido, enfim, tributo por dentro, passa a ser tributo por fora, e tem outras cláusulas que eu posso estar frágil ali e que eu não quero mexer. E que talvez chamar o meu fornecedor ou meu cliente para conversar sobre isso abra campo para debater outras coisas. Então, no mínimo, eu preciso estar ciente que isso pode acontecer e estar preparado para isso, né? Então, assim, eu acho que olhar para isso sim, né? Estudar isso sim, analisar ali as tuas hipóteses sim, mas o start disso é uma coisa que precisa ser, faz parte da estratégia né? do negócio ali para os próximos. Como é que vocês estão olhando para isso lá? Por isso que para nós o 30/6 é o marco, né, que a gente tem. Então a gente recebendo esses cálculos, a gente obviamente vai ter como criticá-los e realmente porque existe uma realidade nossa que a gente conhece, né? Então vão vir uns cálculos frios com base naquilo que é texto de lei e a gente vai fazer as críticas em cima disso e após essa crítica a gente vai perceber se faz sentido a gente começar essas aproximações já com fornecedores e clientes, né? Antes da gente ter essas simulações, a gente, como você mesmo comentou, né? Eu acho que
a gente levantar a bandeira para uma coisa que a gente não tem certeza ainda. Então, nós vamos realmente primeiro receber os cálculos, criticar os cálculos, e após isso a gente vai analisar esses cenários para ver se faz sentido a gente já fazer essa aproximação agora, né? Que tipo de impacto você vai ter, enfim, como que as coisas vão funcionar. Sim. Hoje, qual que é a tua principal dor tributária lá no sistema atual? O principal dor tributário passa por... como a gente está bem avançado em termos sistêmicos, o segundo momento é pessoas, né? Pessoas. Sim, nós estamos estruturando a equipe agora, que eu estou com a equipe... a partir do dia 12 eu fico com a equipe full, completa. Estou 2 anos de companhia. Nesses 2 anos, né, a gente veio tendo movimentos e o mercado está aquecido de certa forma. Então, o que acontece? Eu não consegui estruturar a equipe durante esse período ainda. Então, agora, a partir do dia 12, eu começo a ter a equipe completa no tributário. Então, meu maior desafio foi realmente estruturar a equipe para ter uma equipe para que dê resposta para esse novo momento da companhia, né? Porque nós temos uma estrutura enxuta, né? Relativamente enxuta, e nós não podemos, como hoje eu acabo conversando com alguns colegas, tem colegas que estão tendo condição de ter budget para tanto, né? Uhum. E de duplicar a equipe, ou seja, eu vou conviver com uma equipe para a realidade passada, com os tributos passados, e eu vou ter uma equipe que vai ficar tão somente voltada para o futuro, que é falando de IBS e CBS, né? Que não deixa de ser um desafio, como eu comentei até com esse colega. Eu falei, cara, não deixa de ser um desafio, porque se você tem 2 equipes, tem uma equipe que automaticamente, no final do dia, ela olha e fala, peraí, eu estou trabalhando com um tributo que vai deixar de existir. Será que eu faço parte dos planos futuros da empresa? Então, ele pode ter ruptura aqui também, né? Então, a nossa ideia é continuar com essa equipe enxuta, mas uma equipe que consiga dar resposta para a nossa realidade, uma equipe que tem um futuro, assim, que perceba que ela faz parte desse processo de mudança e que a gente gostaria que eles continuassem conosco, né? Então, nesses 2 anos, falar que o meu maior desafio foi realmente estruturar uma equipe faça esse mercado. É uma característica de mercado bastante aquecido, uma procura grande por profissionais preparados, né? A gente teve contratações, profissionais que já estavam conosco no processo, como já estavam no processo, a gente já está um pouco mais adiantado com relação a isso, o mercado acaba absorvendo, né? Porque o profissional, ele está atualizado, e aí o mercado olha com bons olhos isso, e eu acabei perdendo 2 bons profissionais que eu tinha, mas agora estou conseguindo reestruturar a equipe. Pessoas sempre é um desafio, né? Lá a gente sofre disso também no escritório, né? E que eu falo muito pro time lá agora, né? É falar assim, gente, entendam que isso é uma oportunidade. A gente está com um sistema novo, do zero. Então, assim, não é que você joga fora a experiência que você teve, mas é uma oportunidade para você vai estar praticamente, né, quem está começando agora, você está no mesmo grau de... Você larga junto, talvez alguém tenha uma experiência, entenda um pouco mais de constitucional, tenha estudado alguma coisa no passado, um tributo ou outro que carrega alguma característica e tal, mas... o sistema atual, ele nasce no mesmo patamar para todo mundo. Então, assim, a dedicação agora é uma coisa... Eles estão pensando de maneira igual, né? A gente nem conversou sobre isso, mas a gente está pensando igualmente. Quando nós fizemos a abertura, exatamente com a equipe que estaria voltado com o projeto de reforma, foi o que exatamente eu falei. Gente, assim, o jogo está zerado, né? Então, todo mundo na mesma página, aquele que sair na frente, que realmente se dedicar a estudar, vai ser aquele profissional que vai se tornar referência no mercado, né? Então... nós estamos no mesmo nível, todos estamos no mesmo nível. Talvez um pouco mais avançado, mas continuo com incertezas, dadas as regulamentações que estão pendentes, mas está todo mundo na mesma página hoje. Então, um profissional que aproveitar isso realmente vai ser um profissional de vanguarda, né? É o que eu tenho dito para a equipe. Aproveita o momento, é um projeto interessantíssimo e que é o futuro de vocês, né? Então... E dedicação sempre outra coisa muito... que eu abordo muito lá para o pessoal é o seguinte, olha, veja, a dedicação às vezes ela quando você é um profissional dedicado, você supre algumas ausências técnicas até que você consiga, né, e em algum momento você vai conseguir, porque a tua dedicação, a tua determinação, agora, né, nesse partir do zero, é isso que você está comentando, assim, poxa, se dedique, estude, né, o tema, que você vai sempre estar na frente, porque é um tema novo para todo mundo, e tem gente que ainda está tendo que olhar para o sistema atual, porque eu também não posso abandonar o que está acontecendo, tem muita oportunidade aqui, tem muita coisa enroscada, mas tem uma coisa nascendo do zero, né? E aí a oportunidade aqui é grande. E o outro ponto é a mudança de cultura,
né? Eu sempre disse isso, olha, não adianta ter uma reforma tributária legislativa se a gente não mudar um pouco também a cultura de como a gente interage, né? Como esses agentes interagem, tanto fisco quanto contribuinte, né? Porque até hoje, assim, e o movimento todo é uma corrida, né, do gato tentando pegar o rato. Então, assim, é o contribuinte sempre achando, tentando achar ali quais são, e aí eu estou falando pelo lado da minha atuação, né, sempre tentando achar quais são os pontos frágeis da legislação ou da atuação da autoridade fazendária para conseguir oportunidades. E o fisco vai fechando as portas, né? Então, e tem as armas para isso, então instrução normativa, e a gente percebe muito excesso justamente para tentar fechar uma porta. Não há reforma tributária que equalize isso se a gente não começar a pensar fora dessa busca por quem ganha mais, né? E precisar olhar as coisas como um sistema que vem para potencializar ainda mais a celebração de negócios. Você comentou um pouquinho aqui, né, no começo que uma característica forte da Guararapes se fosse, eu estou numa empresa que fatura bi e é uma startup, né? O processo decisório é muito rápido, da facilidade de acesso que a gente tem ao board, sabe? Então a gente continua com esse espírito. Realmente isso que chama bastante atenção para um negócio que é um negócio de 41 anos, que não tem nenhuma rigidez, assim, é um negócio extremamente aberto, flexível e tudo mais. Então é isso que... E a gente tem que encarar um pouco esse processo como sendo um processo que venha para facilitar, né? Para que os negócios fluam de uma forma melhor, né? E se a gente não mudar um pouco também a cabeça para isso, de entender, né? Você veja, a gente já teve uma reforma que era para ser de um jeito e já não é mais como se desenhou. Já não é o modelo ideal, mas foi aquilo que a gente conseguiu fazer. Exatamente. Né? Que é um IVA dual ali, era para ser um IVA só, e todo mundo pensa assim, não, mas é fácil, só ter um imposto. A gente tem exemplos internacionais, né? Mas é uma realidade um pouco diferente lá. Quando você olha para o mercado, né? Você consegue enxergar a Guararapes à frente em relação a essas análises? Tem um comparativo, tem conversa com o mercado, vocês se conversam? Eu sempre tive curiosidade para saber, né, como é que funcionam, em alguns casos, essa interação entre o mercado, entre os concorrentes, enfim, né? Se existem fóruns em que vocês trocam experiências em relação a isso. Como é que funciona isso? Legal. Acho que são várias questões que você colocou aí. Uma delas não dá para pensar em tributo novo com cabeça velha, né? Então a gente tem que também dar essa mudada no mindset. Com relação à nossa relação com o mercado, com pares e tudo mais, nós temos o IBA, né? Que é uma associação que nos representa. E aí a gente tem os fóruns de discussões, tem um comitê tributário que acontece uma vez por mês e a gente tem várias discussões ali. Tanto para trazer propostas, né, legislativas que promovam alguma mudança significativa dentro do nosso contexto tributário e tudo mais, o organizacional como um todo. E a gente acaba tendo essa relação e trocando figurinhas, assim, né? De uma maneira um pouco mais informal, assim. Como é que você está agindo de tal forma? Quais são as dificuldades que você está tendo? O IBA faz um papel muito interessante, que, né, nós tivemos um evento fechado com os representantes da SERPRO e da Receita Federal, para exatamente nos trazer um ponto de preocupação nossa também, que você fez o questionamento financeiro, é exatamente o split payment, como é que ele vai funcionar na prática e o que isso vai impactar. Porque eu estava até participando de um evento da Exame, né? O API falou que no agregado nós não vamos ter impacto de caixa, mas eu, como na área financeira, né, envolvido com a área financeira há muito tempo, não vejo como não. Você fazer um cálculo simples em DCG, então necessidade de capital de giro, você não vai ter mais aquele elemento passivo funcionando, porque o que acontecia? Você recebia o crédito e pagava o fornecedor com determinado prazo, pagava o tributo com outro prazo, então você tinha essa possibilidade de estar trabalhando com esse recurso. É um recurso que você deixa de ter.
Então, o split payment é uma coisa que nos preocupa. E o que nós fizemos? Trouxemos essa preocupação que a gente tinha, que a gente queria entender o mecanismo, como é que funcionaria e como é que a Kipé estava essa situação. Fizeram um evento fechado para nós, trazendo esses representantes da Receita Federal e da SERPA, eles mostraram para nós, inclusive, a simulação do próprio sistema de split payment, como é que vai ser o acontecimento, como é que vai se dar, né? Uhum. E aí, nesse meio do caminho, a gente acabou tomando notícia que tem o do PLP 122 lá, tratando a possibilidade, de repente, você, como você tem crédito acumulado, compensar com o próprio débito do fornecedor e tudo mais. Então, a gente vê que, na medida em que as coisas vão amadurecendo e, de fato, essas regulamentações vão surgindo, talvez a gente não tenha tanto impacto financeiro. Então, o que a gente faz? Então, a gente utiliza o IBA como esse instrumento, né, para que a gente tenha mais informações e consiga ter acesso a esses órgãos. Entendi. Tem empresas que estão mais avançadas porque elas estão num projeto piloto, envolvendo um projeto piloto, acaba tendo mais informação do que a gente. O que a gente faz? Então a gente leva esse questionamento para o IBA e o IBA faz essa aproximação com o fisco, com o executivo, para que a gente consiga também colher informações para estar à frente também desses projetos. É dessa forma que a gente se relaciona com nossos pares, né? Sim. Você falou do split payment, né? E muito se fala sobre o split payment. Poucas organizações tiveram contato como vocês, assim, numa apresentação. Teve uma apresentação do Fisco num evento fechado também, com o escritório de advocacia lá em São Paulo, enfim, que falou um pouco, que detalhou um pouco disso também. E a minha dúvida sempre foi assim, será que a gente tem capacidade operacional, né, para fazer rodar isso da forma como eles querem? Tudo bem, a gente vai começar com um projeto piloto lá, eles elegeram, né, enfim, uma quantidade X de organizações em que isso iniciaria esse processo. Mas eu sempre fico na dúvida, assim, poxa, será que a gente tem condições, né, de implantar isso numa escala que atenda de fato ao propósito desse sistema, né? Porque você fazer não uma compensação, mas, enfim, um caixa em tempo real ali das operações, né? Ou seja, você vendeu, e aí se você vende mais ou compra mais em determinada parte do dia, isso não tem como não ter um efeito no fluxo de caixa, né? Sim. Enfim, vocês estressaram um pouco esse tema lá com eles? Estressamos lá. Lá a gente viu todo o funcionamento na prática. Pegou um caso prático e simulou e tudo mais. Só que daí, você visualizando o funcionamento da coisa, traz mais dúvidas ainda, né? Porque você transporta isso para a tua realidade organizacional e aí você vê, como é que eu vou ter alguém focado exclusivamente para reconciliar tudo isso, né? Sim. Para a gente saber que, poxa, se eu já posso usar aquele crédito ou não, eu vou ter... O processo de contabilização também já está gerando um tumulto, né? Várias discussões de como contabilizar tudo isso. A gente já vê que tem uma demanda lá no IBRACON para que a gente traga, para que se discuta isso e a gente chegue num critério adequado de contabilização, porque, querendo ou não, você vai ter uma necessidade de reconciliar tudo isso. E como é que você sabe o momento que você pode usar o crédito ou não? Então, para nós, a grande preocupação, exatamente em função disso, é exatamente esse controle de tudo isso, como é que vai se dar. Nós vimos lá, tu vai ter condição de clicar aqui e tirar um extrato porque você verifique o teu saldo de créditos e tudo mais. Se funcionar dessa forma, a gente já tem uma espécie de um razão auxiliar ali para a gente testar com nossos controles internos. Mas... como aquela velha história, tem a incerteza se de fato isso vai estar rodando lá dentro do prazo que a gente está esperando, né? Antes disso, vai ser um processo meio que insano de reconciliação, né? Não teve alguém só para fazer reconciliação de IBS e CBS. Então... Não, eu fico imaginando assim, esses dias eu escutei alguém falou assim, olha, todo mundo sempre falou muito da quantidade, né, de horas, enfim, dedicadas à apuração dos tributos no Brasil, né, equipes enormes lá. Acho que a gente vai ter uma migração aqui no primeiro momento, de equipe tributária para a equipe de TI, né, porque... E o pessoal da contabilidade, de fato, vai ser... Tem aqui... Por isso que essa reforma, né, ela traz um trabalho multidisciplinar. Né? Então, é essencial esse trabalho que vocês estão fazendo, envolver não só o pessoal da área fiscal, o treinamento desse time que vai estar ali à frente, mas o pessoal de compras, seus vendedores, a contabilidade, o financeiro, né, o jurídico, enfim. Tem uma série de agentes dentro do negócio que vão precisar, dessa vez, não ter, talvez,
conhecimento no detalhe, mas precisam entender como as coisas vão funcionar aqui para... Legal. Esse é um projeto organizacional, né? Não é um projeto exclusivamente da área fiscal, e a gente tem que tirar esse rótulo. Por isso que a gente fez questão exatamente num primeiro momento, falar, olha, essa aqui é a realidade que vem pela frente. Porque na hora que a gente chegar aos momentos de aproximação com as outras áreas, o pessoal já vai estar preparado e sabe do que nós vamos estar falando e sabe do reflexo disso, né? No dia a dia, que de fato vai implicar na relação dele com o fornecedor, né? Implicar na relação dele com o cliente. Então, a conscientização acho que é o fator mais fundamental neste momento. Mas minha percepção, assim, né, que nós vamos primeiro piorar para depois melhorar, né? É que, né, aqueles princípios que vieram, simplicidade, transparência, aquela coisa toda, a gente vai ter isso a hora que as coisas se assentarem. Talvez em 2033 a gente vê isso um pouco de uma maneira mais clara acontecendo no dia a dia, mas até lá esse cenário de incerteza. E lembrando que chegou lá, você tem extinção do PIS e COFINS 2007, mas você tem mais 5 anos pela frente, sem contar aqueles processos que você já está discutindo, sim, né? Sim. Que vai exigir que você tenha levantamentos, que você tenha, que procure... e se você pega profissionais novos que só entraram na companhia com uma nova realidade tributária, como é que você vai fazer com esse passado, né? Não, porque você tem um contencioso em curso, né? Sim, créditos acumulados e assim, como vai funcionar em algum momento essa compensação entre um tributo e outro, né? Um tributo antigo com um tributo novo, né? Saldo acumulado, né? Eu vejo, por exemplo, o governo do estado movimentando algumas coisas para tentar já começar a escoar esse cara. A gente tem feito alguns trabalhos lá de tentar monetizar isso antes dessa virada de chave para tentar não vir para esse momento com um saldo credor muito alto. E dentro daquilo que eu comentei contigo da questão da cultura, né, a minha esperança é que a gente tenha um processo pós-reforma legislativo mais fluido em relação ao novo sistema, né? Porque assim, 90% das discussões que a gente tem hoje pelo sistema tributário são por legislações infraconstitucionais, são as legislações ordinárias que falam que dá crédito, que não dá, restrição, né, feita por normas infralegais, a tomada de crédito... Vira PIS e COFINS, né? Que virou, né? Exatamente. E, ao que tudo indica, isso não vai acontecer, pelo menos pela linguagem que a lei complementar trouxe no primeiro exemplo que a gente teve de regulamentação do sistema, muita coisa ainda precisa passar, ao que parece se respeitou algumas coisas ali, né? Cumulatividade ampla, não cumulatividade ampla, possibilidade de crédito mesmo. Tomara que esse movimento não comece a ser tolhido, né, por legislações que venham ali dizendo, isso aqui não é bem assim, né? A gente sempre vive uma incerteza, assim, né, de relacionamento entre contribuinte e fisco, isso é natural. Aquela desconfiança, né? Você comentou, poxa, a gente está sempre procurando alternativas lícitas de economia e tudo mais, isso é natural. Sim, até mandatório dentro de um negócio você ter esse espírito, né, de tentar alternativas diferenciadas ali para redução de carga, porque ela é um ônus que você carrega, então é natural. Só que sempre teve essa relação de incerteza. Mas se você tem uma relação de incerteza, vamos pegar o exemplo do ICMS, né? 26 estados, mais Distrito Federal, 27 regulamentos diferentes ali, você tem que conhecer cada um com tratamentos específicos e tudo mais. Isso deixa de ter. Então, eu acho que essa simplicidade, pelo menos nesse sentido, a gente passa a ter uma legislação única. São os incentivos fiscais, né, que o Estado X dá, sim, o Estado Y dá, enfim. O que transforma o que você comentou. Você olha a empresa, do seu ponto de vista operacional, você não consegue entender por que tem aquilo, uma logística sem sentido e tudo mais, porque o caminhão vai e volta e tal. Mas aí você vê que o tributo está por trás daquilo ali que justifica fazer toda aquela movimentação, aquela logística sem sentido. Mas o que você tem hoje? Você passa a ter uma única legislação ali com 544 artigos, né, concentrados. Você imprime a lei ali, você está com um book do lado ali para estudar a qualquer momento e você não tem necessidade de procurar disposições diferentes em 27 regulamentos diferentes aí. Pelo menos isso que eu vejo uma mudança interessante. A luz de PIS e COFINS então nem se fala, né, porque virou uma coisa
muito complexa. Então, agora soltaram uma instrução normativa do PIS/COFINS que, em tese, autoriza os créditos e tudo mais. Não, tem crédito que já era autorizado e tudo mais. Somente a instrução normativa que vedava. Então, eu acho que nesse sentido, eu vejo uma melhora considerável. Mas eu ainda parto da premissa que nós vamos piorar para depois melhorar. Porque conviver com 2 cenários a gente vai ter um primeiro desafio muito grande, que é o período de transição, né? E aí, assim, carrega vários desafios. Sistêmico, testar na prática uma coisa que é só teórica, né? Ver como o mercado vai se comportar, ver que impacto inflacionário isso vai gerar, né? Por exemplo. Em alguns cenários que a gente acaba traçando, você percebe, eu posso escolher, né? Começa a aparecer assim, posso manter minha margem, né, com preço menor, eu posso transformar essa diferença em margem maior, eu posso ser mais competitivo e reduzir, né? Então tem que entender como essas coisas vão se acomodar, né? E acho que esse período de transição, talvez ele seja para isso mesmo, né? Para a gente ter essa dor, essa piora, para entender o que vai acontecer. E aí eu acho que a gente tem que descolar um pouco a ideia da reforma do governo, né? Do governo A ao governo B. E entender o sistema como um sistema que vem para curar algumas dores que a gente tem, que são só nossas, inclusive. Sim. Né? E tem segmentos que, se hoje eu tivesse um segmento, por exemplo, de prestação de serviço, eu estaria muito mais preocupado com esse impacto, exatamente, porque falar não vai ter um efeito inflacionário. Pega uma empresa no Simples que vai ter, ele tem a opção, vou fazer mudança para o novo regime ou vou continuar no meu regime antigo e tudo mais. Automaticamente, se a gente fala de uma alíquota de referência, vamos pegar os 26,5 ali, não tem impossível falar que o cara não vai precisar repor isso no preço se ele continuar no Simples, porque automaticamente não vai dar direito a crédito. Poxa, será que o cara olhar alguém que dá direito a crédito, outro que não dá direito ao crédito, será por quem que eu vou optar, sendo que eu tenho a mesma qualidade de serviço? Então, o prestador de serviço, realmente, eu estaria muito mais preocupado. Acho que ele vai sofrer mais. Mas a indústria, a tendência, pelo menos, vão ter uma certeza agora com os cálculos que a gente vai estar criticando no dia 30/6, né? Mas me parece que ela vai conviver com um cenário um pouco mais confortável. Né? A indústria, as primeiras análises que a gente mapeou lá, assim, a indústria de fato ela é não a beneficiada em relação à redução de valor, mas é beneficiada na questão da simplificação e de uma possível segurança jurídica em relação a essa questão que mais dá pano para manga, digamos assim, que são a questão das apropriações de créditos, né, nas operações. E acho que o varejo simplifica bastante também, né? A partir do momento em que você desloca grande parte dessa tributação por fora, né? Então, e tira também ST, quer dizer, a princípio, né? Tira ST, monofásico, enfim, que são cálculos que demandam muita análise e geram, como o varejo ele trabalha com muita quantidade de item, né? Diferentes, né? Quantidades diferentes de item, e você tem muita diferenciação entre sistemas tributários para o mesmo negócio. Então o varejo sofre também, eu acho que uma simplificação. O varejo sabe dizer o que eu enxergo como desafio, porque nós não temos esse mindset ainda, nós vamos ter que mudar ele, né? Você começar a olhar lá o preço é tanto mais os tributos, né? Hoje nossa relação com o IPI já convive assim, né? Você vai no pedido, o preço é tanto mais o IPI, mas é no segmento industrial ali, né? B2B e tal. Agora B2C, a relação, o cliente chegar lá numa gôndola que seja e olha lá o preço mais tributos, eu acho que aí vai começar um desconforto para o cara entender de fato o quanto é carga tributária. Processo cultural. O cara olhar... Esse dia eu ouvi um exemplo muito interessante, né? O teu filho vai lá comprar um sorvete e tal, e ele olha, ele sabia que era R$5 o sorvete, só que no momento em que houve a mudança, fala, filho, compra o sorvete, eu dou R$5, só que na hora que o filho chegou para pegar o sorvete, é R$5 mais os tributos, né? Então o cara automaticamente teria que dar um recurso maior. Essa mudança que eu vejo que no varejo vai nessa relação. E é uma mudança
para nós, né? E é uma mudança para todos nós. Consumidores, eu, né? Eu vou ficar desconfortável de olhar, né? O preço, daí você me perguntar quanto é mais de tributo aí. Talvez isso traga uma conscientização, uma cidadania fiscal mais intensa a partir desse momento em que você olhar o quanto de fato é carga tributária. Hoje você tem menção na nota ali e tudo mais, mas é um estimado, hoje a gente né? não consegue dizer, né? Como calcula por dentro, você não tem, a população não tem essa noção que eu calculo por dentro e tudo mais. E aí isso dá margem para você ficar falando assim, é 45, é 30, e aí cada negócio tem um peso completamente diferente, né? Então assim, você vai na loja lá, se você está comprando um item que é ST, por exemplo, no supermercado, o cálculo é né? A estimativa é uma. Se você está comprando uma roupa, por exemplo, que não tem ST, a carga tributária estimada é outra completamente diferente, né? Então a gente acaba não conseguindo. Não tem esse discernimento. E de fato, assim, a reforma vai trazer esse olhar, né? Esse olhar mais objetivo. A expectativa é que a gente tenha, como está desenhado aqui, acho que a gente vai conseguir ter essa visão sobre as coisas, né? De fato, de quanto custa e quanto que eu estou deixando ali, né? E aí aquela análise, puxa, será que isso está retornando mesmo? Né? Que a gente já sabe qual é a resposta, mas enfim. Eu acho que vem uma cobrança maior pela frente, né? A partir do momento que o pessoal sente o peso do tributo naquilo que está adquirindo, acho que a cobrança passa a ser um pouco diferenciada. Legal, Jonesley, obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Por ter batido esse papo, a gente vai conversando aqui, o tempo voa. Não, o tempo passa super rápido, é um assunto interessante, né? E tem muitos pontos para discutir e certamente foi uma conversa bem interessante. Bem bacana saber aí, ver que momento vocês estão lá na Guararapes em relação ao tema, conhecer um pouquinho do grupo, enfim, mas isso é bem bacana. Legal, eu agradeço a oportunidade. Então tá bom. Abraço. Pessoal, obrigado mais uma vez e até a próxima.